Olá! Dizem que a gente não pode ir mais à igreja, não podemos ir na igreja cantar, ouvir a palavra de Deus, mas ninguém diz que a gente pode cantar em casa. A gente não sabe cantar muito, a gente não sabe falar muito, mas a gente tenta, o importante é tentar. Eu só queria falar um pouco do que está acontecendo. Eu procuro não ficar focada muito, senão a gente pira a cabeça, as pessoas entram em pânico. Então, assim, eu acho que o que está acontecendo agora com esse vírus, já estava escrito que isso ia acontecer e que é assim, se a gente for parar um pouco para pensar, a gente vai ver que o que está acontecendo é tudo por permissão de Deus, porque na Bíblia mesmo diz que ia chegar um tempo que as portas das igrejas iam se fechar, que nós cristãos não poderíamos mais falar de Deus, não poderia ir à casa de Deus, mas eu acho que assim, não é o momento ainda. Eu tenho para mim que não, que é só Deus falando, acorda, vocês estão dormindo. E tem muita gente brincando de ser cristão. Eu às vezes me pego fazendo algo ou falando algo que não devia falar, mas a gente, sem perceber, a gente fala, e eu de uns tempos pra cá tô me policiando mais sobre isso, em falar menos do outro. Eu sei que é difícil, a gente fala, os olhos vê, a boca fala, e eu acho que pior do que o coronavírus é a língua. Isso mata também. Então, eu acho que chegou um ponto, assim, que Deus está cansado. É muita maldade no mundo, é muita crueldade. O mundo está virado de ponta cabeça. O mundo não, as pessoas. Hoje as pessoas acham tudo normal, tudo pode, é moda disso, é moda daquilo. Então, eu falo como cristã, sou cristã, não me envergonho de ser cristã. Então as pessoas acham que por você ser cristão você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Realmente, nem tudo que as pessoas fazem a gente tem que fazer. Vale do bom senso de cada pessoa. Às vezes o que é pecado para mim não é pecado para você. Às vezes o que acusa para mim não acusa em você. Cada um de nós temos uma fraqueza. Só que tem muita gente brincando de ser crente. Eu sou crente. Mas não adianta nada você ir na igreja, você dizer que é cristã, mas o seu coração é negro. Você guarda mágoa, você guarda rancor, você fala do próximo. Então, assim, muitas das vezes eu não vou ser hipócrita de dizer que não falo. Falo! Mas eu tento me policiar ao máximo de não falar do próximo. Então, a gente chegou num ponto que a gente tem que parar de olhar menos para o nosso umbigo e olhar mais ao próximo, pedir mais amor. Porque o que está faltando hoje em dia é amor. Não tem amor ao próximo. E parar com essas picuinhas. Não vou porque fulano tá lá. Não vou porque fulano fez isso. Não vou porque fulano fez aquilo. Já fiz isso. Não vou porque fulano fez isso. Não gosto de fulano. Que eu não gosto de cicrano. Aí eu paro assim, Você diz que é crente, mas você guarda rancor. Você guarda raiva. Às vezes eu ainda fico com raiva. Não vou mentir. Mas daí volta ao normal. A gente tem que ser igual criança. Coração de uma criança. Criança briga. Criança bate. Mas a criança esquece. A criança brigou com a amiguinha aqui, mas daqui a pouco estão brincando. A gente não. A gente discutiu, a gente não concordou com o amigo, com o próximo. A gente bate boca e fala, pronto, não quero mais. Então, muitas das vezes, eu me pego fazendo isso, tipo assim, é a minha opinião, eu tô certa. Mas muitas das vezes eu não tô certa.
Então, assim, o que está acontecendo agora, chegou o momento de a gente parar um pouco e refletir. O que nós estamos fazendo? Será que a gente está agindo correto? Muitas vezes a gente olha para o lado e fala assim, olha, o outro está fazendo isso. Você viu o que o outro fez? Olha, isso não está certo. Tá, você sabe que não está certo. Mas, assim, se você for falar, você vai acabar brigando, você vai acabar discutindo. Então, o que você tem que fazer? Você tem que pedir a Deus que dê discernimento, que dê sabedoria para aquela pessoa, para que ela não faça isso. Muitas das vezes eu pego fazendo algo que não agrada a Deus. Eu sei que a gente é fraco, a gente é carne. Mas a gente tem que pensar mais no próximo. Parar desse mimimi e que chegou a hora de orar e pedir para Deus ter misericórdia de cada um de nós, porque a gente não tá passando por um bom momento. Tem gente ainda que não caiu a ficha ainda que isso é sério. Isso é muito sério. Então, assim, eu me pego, assim, que hoje em dia a gente pegou muito ao bem material, em casa boa, carro bom, roupa boa, comida boa. Tá, isso não é pecado. Você trabalha, você quer o melhor para sua família, você quer o melhor para si. Mas a gente acaba esquecendo de Deus. A gente acaba esquecendo de ir na igreja. Ah, eu sou cristão, mas você não vai na igreja. Ah, eu não vou na igreja porque a gente veja cada coisa na igreja. Tem tanta coisa feia no mundo e você vai no baile, numa festa, num show. Lá tem de tudo. Lá tem gente boa, lá tem gente ruim, lá tem gente que fala mal do outro. Na igreja é a mesma coisa. Tem muita gente que usa a igreja para dizer que é santo, mas você não tem que espelhar que eu não vou na igreja porque lá tem isso, lá tem aquilo. Você tem que ver a si. Eu vou na igreja porque na Bíblia mesmo diz que a gente tem que ir à casa do Senhor. A gente tem que ir na igreja sim, agradecer pelo que Deus nos proporciona. Agradecer pela roupa, pelo sapato, pelo trabalho, mas muitas pessoas só lembram de Deus nas horas difíceis. Na hora da doença, na hora do aperto. Não é isso. Tipo, vou lá porque eu tô precisando. Não, você tem que ir e falar assim, não, eu vou porque eu tô vivendo uma vida boa, eu tenho uma casa boa, eu tenho um carro bom, eu tenho uma família boa, minha família tá com saúde, eu tenho que ir na igreja. Então hoje eu me pego assim pensando que hoje a gente não podemos ir. Eu penso assim que isso vai ser rápido. Que logo vai voltar, mas vai chegar uma hora que não vai voltar mais. Vai chegar uma hora que você vai querer ir na igreja, que você querer falar de Deus e não vai poder. Nós cristãos vamos ter que nos calar. Então, assim, eu me pego pensando assim, quantas e quantas vezes eu, igual a semana passada, eu poderia ter ido à igreja todos os dias se eu quisesse. Mas eu ia 2 vezes na semana, às vezes uma. Então, assim, quantas vezes eu me peguei assim, eu não vou na igreja porque eu tenho roupa para lavar, eu tenho casa para limpar, eu cheguei do trabalho, cheguei cansada, eu tenho uma festa para ir, eu tenho um casamento, eu tenho algo. E Deus acabava ficando em segundo plano. Mas nos momentos que eu mais preciso da minha vida, na hora do aperto, na hora do sufoco, eu busco quem? A Deus, e eu tô deixando Ele em segundo plano. Então chegou a hora de a gente se preocupar mais em Deus, ter mais amor ao próximo e levar as coisas de Deus mais a sério. Eu sei que às vezes eu faço algo que não é do agrado de Deus, que a gente faz. A gente fala mal do outro, sem querer fala, cochicha, faz uma fofoca, mas a gente tem que ficar se policiando e eu procuro cada vez mais. Não vou falar que eu sou santa, porque ninguém é santo, não tem a perfeição. Mas a gente tem que procurar nos policiar mais. Opa, pera, não é assim.
Então eu tô aprendendo, tenho muito que aprender ainda. E eu acho assim, muitas das vezes eu falo assim, essa veste minha não tá boa. Porque nós cristãos, a gente tem que ter o modo e decência. Então nem tudo que o outro usa eu tenho que usar. Então eu como cristã, eu tenho que ser o espelho. É difícil, mas a gente tem que tentar. Então eu me pego assim, pensando agora, que a gente tem que parar com esses mimimi. Eu não gosto de fulano, eu não gosto de cicrano. E que esse não é a hora. Então a gente tem que se apegar mais em Deus e ter mais amor ao próximo, porque ultimamente não tem mais amor ao próximo. Muitas vezes a gente só quer a gente, nós, e mais, e mais, e mais. Hoje eu tenho uma casa boa, quero outra casa aqui. E cada vez mais você vai procurando e alimentar o corpo e a alma vai ficando. Só que chega uma hora que você para e pensa, nossa, eu tenho tudo isso, mas falta alguma coisa. Aí a gente vai buscar na onde? Na casa de Deus. Só que hoje a gente não podemos ir. Até quando? Nós não sabemos. Eu acredito que seja provisório, que é só um choque de realidade para a gente parar um pouco de pensar no próprio umbigo e pensar mais no próximo. Mas nós sabemos, nós cristãos, que vai chegar uma época que ela vai fechar e vai fechar de vez. Vai chegar uma época que a gente vai querer ir na casa do Senhor, não vai ter. Então chegou agora de cada um fazer a sua parte e ajudar o próximo. Para que não vire um caos. É só uma opinião minha, o que eu penso. Respeito a opinião sua. É só mesmo um desabafo. Porque eu me pego muitas vezes fazendo coisas que você fala, sem querer você fala, você faz algo. Então, assim, vamos procurar pensar mais no seu vizinho, no seu amigo, levar Deus mais a sério, porque coisas de Deus não é brincadeira. E a gente sabe que, se a gente pegar lá em Apocalipse, que tudo que a gente está vivendo ultimamente é cumprimento da palavra. Então chegou a hora de nós cristãos nos apegar mais com Deus e menos no mundo material, porque sem Deus nós não somos nada. Eu mesmo não sei nada, eu não sou nada sem Deus. Então, pensa nisso, reflita um pouco mais. Quando você vê que o seu amigo, seu colega de banco, de igreja, ou seu colega de trabalho está fazendo algo, vamos nos policiar mais e causar menos desavença e pedir para que Deus dê discernimento e sabedoria para que possamos caminhar em harmonia com o próximo, que é o que está precisando hoje. Mais amor ao próximo. Então é só isso que eu tinha para dizer. É só mesmo um desabafo. Peço que todos fiquem com Deus e que oremos para o nosso mundo, que ele está doente, mas que assim como ela veio, ela vai, para que isso sirva de lição para nós, não ficar pensando em si mesmo e pensar mais
no próximo como um todo. É só.